Vibe Mundial FM. E hoje nós vamos falar sobre PNL, gente. Reprogramação mental. A gente vai ver como que essa técnica pode te trazer apoio para você vencer sentimentos ruins, programações negativas, formas de pensar errôneas e por aí vai. Então eu tenho uma convidada especial que eu já vou te apresentar e também vou dizer que nós podemos hoje falar um pouquinho também no telefone. Vamos abrir para os ouvintes daqui a pouquinho para que você que de repente sente que tem alguma emoção ruim, algum pensamento, alguma forma de agir que você tem cultivado e que não tem sido boa e você quer lidar com isso de uma outra forma, ela vai te ajudar. É a Adriana Borges que está aqui comigo hoje, que é parapsicóloga e faz uma gama de coisas. Adriana também é consteladora? Não, Adriana, consteladora não. A única coisa que não faz é constelação. Mas é parapsicóloga, hipnoterapeuta, radiestesista, apômetra. Regressão também, né? Regressão. Faz regressão. Teta Healing. Olha só quanta coisa, gente. Só constelação, Só constelação que não foi hoje, Edu. Então hoje podemos falar de tudo menos de constelação. Tá vendo? Gente, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho pro pessoal o que é a PNL e como ela pode apoiar a pessoa? Então, a programação neurolinguística foi uma proposta de 2 americanos, né, na Califórnia, na época de mais ou menos 1970, onde eles perceberam que existia uma relação da mente com uma linguagem não verbal. Então, eles perceberam que isso se somatizava no corpo. Então, existiam alguns padrões mentais, né? Então, eles foram estudar pessoas de sucesso que tinham na época. Eles perguntavam, olha, fulano, por que você... um dos padrões que eles utilizaram foi com o Milton Erickson, que foi uma pessoa muito famosa em hipnose nos Estados Unidos. E eles falaram, por que você faz sucesso? Aí eles falaram, não sei. A gente pode te acompanhar no seu trabalho? Então, eles foram em consultório, ver como que ele fazia no consultório. Então, assim, se ele trocasse o chapéu, ele punha chapéu. Se usasse bigode, para ver onde que estava o padrão mental ali daquele sucesso. Então, eles perceberam que existiam alguns padrões e que isso influenciava na vida das pessoas. Então, basicamente, a PNL, ela consegue entender essa relação do verbal com o não verbal, como que ela absorve isso. E aí, isso vai causar impressões ao longo da vida. Por exemplo... quando eu vou num dentista, quando eu tenho alguma experiência, né, ou que causam as fobias, que causam os sentimentos, e onde que estavam localizados esses padrões. E se desenvolveu técnicas para poder fazer essas mudanças e ressignificar sentimentos, pensamentos. Na realidade, assim, é um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Se eu mudo esse pensamento, eu mudo o restante da cadeia. E aí a pessoa tem resultados muito rápidos normalmente. Então a PNL veio muito para simplificar a vida das pessoas. E lembrando que esses resultados também é de acordo de pessoa para pessoa, né? Cada um tem um padrão, está arraigado de uma forma, então a pessoa se submete como se fosse atendimentos, né, de PNL, sessões, e aí vai sendo feito um trabalho e às vezes pode dar um resultado já de imediato, às vezes pode levar 2 sessões, 2 atendimentos, né? Depende de cada pessoa, né? Normalmente são poucas sessões, né? Então o que a gente percebe? Vamos dar um exemplo específico, uma fobia. Ninguém nasce com fobia. Não, a gente adquire, né? Isso. Então, o que o Richard Bandler percebeu? Que se uma pessoa não nasce com fobia e ela adquire essa fobia muito rapidamente, na cabeça dele, ela tinha que se desfazer dessa fobia rapidamente. Então, no caso de fobia, normalmente a gente fala que é entre 1 e 3 sessões normalmente, né? Dificilmente passa disso. Então, aquilo que a gente falou dos padrões, né? Lógico que o ser humano é único, então o que a gente vê são pequenas modificações, mas a grande maioria... E a gente trabalha muito com imagem, né? Quando a gente pensa em algo, a gente já traz a imagem daquilo. Se pensa em uma pessoa, já traz a foto da pessoa. Então, a gente trabalha bastante essa questão de imagens na PNL. A gente pode fazer PNL para sucesso, de repente, para a gente conseguir entrar num padrão, então, seguindo aquele exemplo que você citou, né, da origem da PNL, para eu entrar num padrão que me ajude a ser mais bem-sucedido, mais empreendedor, de repente, tem isso também?
Tem. Dentro da PNL existem vários tipos de técnicas. Uma delas a gente chama de modelagem. Então, por exemplo, o ser humano normalmente, tá? A gente não pode falar que é sempre, né? Normalmente ele sempre quer algo que alguém tem ou que alguém é. Tá. Então, a gente pode modelar comportamentos, né? Por exemplo, se eu gosto muito de uma pessoa, mas tem alguns comportamentos dela que eu não gosto, mas tem um que me chama muita atenção. Então, eu posso copiar especificamente só aquele comportamento que ela me mostra. E então, a gente consegue, através da PNL, fazer o que a gente chama de modelagem. Que legal. Dentro da PNL tem muitas técnicas. Nós temos a ancoragem. A ancoragem, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Toda vez que eu venho na Rádio Mundial, nossa, eu me sinto bem acolhida e tudo. E às vezes em outros lugares eu não me sinto tão acolhida. Então eu posso trazer o sentimento do acolhimento daqui e levar para um outro lugar. Tá. Mentalmente, a gente consegue fazer diversas coisas dentro da PNL. Então, até para a pessoa que conduz processos de PNL como você, também consegue utilizar no seu dia a dia em benefício próprio. Sim, a gente sabendo o momento, porque a gente, na realidade, então, só para o pessoal entender, a gente tem o consciente e o subconsciente. No consciente eu vou ter o meu racional. Quando é que eu sei que eu estou 100% consciente? Quando eu conjugo sei, quero e posso. Muitas vezes a gente sabe que quer, mas não pode. Muitas vezes a gente pode e sabe, mas não quer. Então, na maior parte do tempo, quem domina é o subconsciente, que é irracional. E esse irracional que acaba somatizando as coisas. Só que para ele não tem diferença entre real e imaginário, não tem diferença entre futuro e passado, para ele é sempre presente. Então, o que eu crio na mente, eu tenho que, assim que eu terminar essa criação, eu tenho que ter uma sacada de cortar isso para o meu racional. Por exemplo, eu fiz um trabalho na minha mente, né, de uma coisa que eu quero, imediatamente eu tenho que trazer algo para o meu raciocínio. Por exemplo, que horas são, qual que é a minha próxima atividade do dia, né? Então, por exemplo, se eu precisar, né, se eu brinco com a pessoa assim, não pensa no elefante rosa. É a primeira coisa que a pessoa vai pensar, né? E aí eu sei que conscientemente, eu sei racionalmente que não existe um elefante rosa. Mas se eu precisar acreditar que o elefante é rosa e for fazer bem para mim, né? Então eu vou criar isso na mente subconsciente. Na hora até a pessoa já brinca, já sorri e tudo. Aí eu já trago ela para um raciocínio para que aquilo que for criado no subconsciente já fique lá. Então, ela continue sendo beneficiada por aquela técnica. E, normalmente, assim, nesse tempo todo, o que a pessoa constrói ali, é muito raro ela destruir aquilo. Normalmente fica. São técnicas que elas são bem eficazes. Isso. Que legal. Bom, gente, já nós vamos continuar esse bate-papo, porque tem bastante coisa que eu vou perguntar para ela, né, a respeito da PNL, como que funciona, se é um processo que a gente fica num estado mais meditativo quando está fazendo ou não. A gente vai falar mais sobre isso e no final vai ter um exercício também que vai ser ensinado para que você possa ressignificar uma emoção, um sentimento que você está vivendo, seja de ansiedade, seja de ira, seja de raiva. Então eu vou pedir já para ela te guiar nesse processo. Mas agora eu vou abrir o telefone, né, o canal do ouvinte, para você que tem alguma pergunta, justamente sobre algo que você gostaria de tratar com reprogramação, ou quer comentar alguma coisa que você está vivendo, para que ela te dê uma orientação com base nas técnicas que ela conhece, fica à vontade, o momento é esse. Então vamos falar com o ouvinte que já tem aqui na linha. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Eu sou a Maria. Tudo bem, Maria? Tudo bem, graças a Deus. Da onde você fala, meu amor? Eu falo de Pirituba. Pirituba. Isso. Ótimo. E aí, você quer falar o que com a Adriana? Eu gostaria muito de fazer uma pergunta dentro da PNL, né? Porque eu já acompanho há um bom tempo, mas tenho um pouco conhecimento, né? Tá. Mas dentro desse conhecimento, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tudo que ela disse aí, o elefante rosa, é um conjunto. E acompanho você também, viu, Edu? Deus Obrigado, abençoe. meu amor. E eu gostaria de saber, assim, essa ansiedade que eu tenho em aprender, em desenvolver, mas tenho muitos medos e me falta coragem de seguir em frente. Tá. E isso já há bastante tempo? Já, um bom tempo. E te incomoda bastante, assim? Muito, me incomoda muito. Tá ok. Chega até a ficar ansiosa, ansiosíssima.
E sempre relacionado ao aprendizado, essa sede por aprender, por Por conhecer. aprender, mas é como se tivesse um bloqueio assim. Alguma coisa ali te travando, impedindo. Sei que é comigo mesmo, né? Nada com o espiritual. Tá. Porque entendi com o tempo que o espiritual só quer o nosso progresso, né? Algo interno, né? É interno. Tá bom, meu amor. Ela vai falar contigo. Um beijo e obrigado por participar, viu? Obrigada, eu Tchau, que tchau. agradeço. Tchau. Boa tarde, Maria. Bem-vinda. Pode falar. Pode falar. Agora ela já desligou. tá Então escutando tá. pelo É que na rádio. verdade você não fez uma pergunta específica, mas eu entendi que tem duas situações. Tem a questão da ansiedade, né? Que acaba te interferindo e te atrapalhando, né? E isso até te sugiro que ansiedade é o quê? É uma pressa em obter o resultado, é uma forma negativa de pensar, porque quando a gente faz coisas comuns no dia a dia, a gente não fica ansioso. Então, primeira coisa, se ela falou que a ansiedade sobre algum aprendizado, fecha os olhos, imagina e pensa o quanto de 0 a 10 essa ansiedade está interferindo no momento. Né? E aí, pensa sobre isso, mede e depois abre os olhos, fecha novamente para a gente cortar esse processo. E depois você pensa um dia depois, 1 hora depois, um momento depois, exatamente como que você quer que aconteça. Eu já tendo absorvido aquele conteúdo, eu já tinha alcançado aquele processo, eu atingido o resultado que você estava te deixando ansiosa. Se você imaginar um pouco depois do que isso aconteceu, com certeza essa ansiedade já vai cair. Se é um ponto, que você falou de 2, né? E um sentimento de bloqueio. E o sentimento de bloqueio, eu te sugiro no final, que a gente vai fazer uma técnica aqui ao vivo, e você pode pensar nesse sentimento. Se é medo, se é insegurança, eu vou ensinar como que a gente transforma. E aí você vai ter uma sensação de que esse sentimento reduzindo vai ficar mais fácil para você alcançar o que você quer. Então, todo mundo que tem aí um sentimento de bloqueio, alguma coisa que não tá legal, já nós vamos fazer um exercício para você transformar isso, para ressignificar. Isso. Perfeito. As pessoas ficam num estado meditativo quando vão fazer uma técnica de PNL? Você combina com hipnoterapia? Como funciona? A PNL, ela pode ser usada tanto racionalmente, se a pessoa tem facilidade de imaginação, não tem problema nenhum, ela não precisa entrar em estado de transe. Mas pessoas que têm dificuldade de relaxar, a gente pode sim, em consultório, fazer uma indução para que ela relaxe mais e ela alcance isso com mais profundidade. Tá. Então, ela pode ser usada isoladamente, quanto também associada a uma indução de hipnose. Que interessante. E quanto tempo leva, geralmente, um atendimento de PNL? Varia? Normalmente o que eu faço? Eu deixo de 1 hora e meia no máximo para cada paciente, porque até eu conhecer um pouquinho da história, entender qual que é a questão, e aí eu deixo pelo menos uns 30 minutos de final só para técnicas. Então, normalmente todas as sessões são bem práticas, então a pessoa acaba aproveitando bem aquele momento ali do atendimento, né? E aquelas pessoas que assim estão com problema com relação a amor, no sentido de se desfazendo de um relacionamento, aquela fase difícil, que ainda sente, que vai sentir falta da outra parte, tem um pouquinho de codependência emocional, não sabe ali como virar a página. A PNL pode ajudar a reduzir esses incômodos? Com certeza. A gente brinca, né? Tem uma técnica que a gente chama esquecer alguém. Então, esquecer alguém 1 e 2, fase 1 e 2. A gente só não pode usar para parentescos de sangue, né, Du? Tá. Então, mas normalmente um relacionamento que a pessoa tem certeza que já terminou, o que a gente vai fazer? A técnica tem esse nome, mas a gente não esquece ninguém. Aí a gente vai mudar o sentimento com relação àquela pessoa. Então, eu posso tanto trabalhar o sentimento isolado, quanto também a enxergar aquela pessoa igual eu enxergo, por exemplo, eu brinco, né? Às vezes a gente brinca. Você quer que enxergar essa pessoa agora igual quem? Igual eu vejo, sei lá, o porteiro do meu prédio, porque eu acho ele simpático, a gente conversa, aquele amigo, mas não me traz nenhum sentimento negativo. Tô dando um exemplo. Às vezes a pessoa escolhe com quem que ela quer fazer essa comparação. E aí a gente consegue fazer com que ela passe a sentir a mesma coisa porque ela outra que ela não tem sentimento nenhum. Vai transformar o sentimento. Isso. Vibe Mundial 95.